A gente vai agora para o noticiário internacional. Finalmente, Donald Trump conversou por telefone hoje com Vladimir Putin, mas na verdade acabou conversando também com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Ao final, Trump confirmou que as negociações de paz entre os dois países vão começar, e aí, letras garrafais, imediatamente. Sobre as 2 horas que ele passou com o presidente russo, Trump disse que o tom e o espírito da conversa foram, abro aspas, excelentes. Donald Trump trouxe uma outra novidade. Ele disse que o Vaticano se ofereceu para sediar essas conversas entre a Rússia e a Ucrânia. A gente vai direto para Washington. Mariana Jangiacomo tem os bastidores. Ela estava lá segurando o telefone numa outra linha. Na minha época era assim, viu, Mariana? Tinha um outro telefone que a gente pegava escondido e ficava ouvindo a conversa escondida. Hoje não tem mais isso. Você é muito jovem, mas vale o bastidor. Não, mas eu lembro, Thaís, eu fazia, inclusive minha mãe até falava que foi aí que ela pensou que eu poderia ser jornalista, essa vontade de pegar a segunda linha. Imagina só, né, estar nessa ligação, então, de 2 horas, toda a expectativa para essa ligação entre Donald Trump e Vladimir Putin. Foi a primeira vez que eles se falaram desde março, na verdade, né, no momento tenso em que os Estados Unidos estavam ameaçando abandonar a mesa de negociações. Agora a conversa terminou e Trump adotou uma postura bem diferente, muito otimista, na verdade, dizendo que as negociações devem começar imediatamente, mas falando que só a Rússia e a Ucrânia sabem as especificidades para essas negociações, porque só essas 2 partes envolvidas têm como saber os detalhes e as condições para que isso aconteça. Então, Trump não deixou claro exatamente o que pode ter mudado para que essas negociações de fato aconteçam, para que haja avanços concretos, né? Ele disse, então, se manteve essa postura otimista, inclusive na Casa Branca, agora à tarde, repórteres perguntaram para ele no Salão Oval se ele ainda confia em Vladimir Putin e Trump disse que sim, disse que ainda confia, então se mostrou otimista, mas não explicou exatamente o porquê de tanto otimismo. Agora, do outro lado, do lado de Vladimir Putin, a postura foi bem menos efusiva, digamos assim, né? Foi uma mensagem curta que Putin publicou depois da conversa com Donald Trump, dizendo que deixou bem claro que a Rússia está disposta a adotar uma resolução pacífica para esse conflito, está disposta a pensar em um memorando ali de acordo com as condições que a Rússia precisa, né, para que essa resolução pacífica seja atingida. E agora à tarde Moscou confirmou que sabe sim da intenção do Vaticano de sediar essas conversas para um acordo de cessar-fogo, um acordo de paz, mas disse também que Putin e Trump não entraram em detalhes sobre isso agora nessa ligação, né, Thaís? Como você disse, Trump falou que o Vaticano, por meio do Papa, expressou interesse em sediar essas conversas entre Rússia e Ucrânia. Thaís. Obrigada, Mariana. Vai escutar a ligação dos outros aí para você trazer mais informação para a gente. Lorival Santana já está aqui comigo. Lorival, Donald Trump talvez seja um dos poucos ocidentais de democracias, especialmente, que confiam em Vladimir Putin. E uma outra coisa que ele disse que chamou muita atenção foi dizer, olha, o Putin quer fazer negócios com os Estados Unidos, negócios grandiosos, tudo muito dele é superlativo, né? É por isso que ele quer fechar logo esse acordo de paz? Trazer de volta o Putin para o mundo dos negócios? Boa noite. Boa noite. Bom, ele quer fazer negócios com a Rússia e com todos os países com os quais ele puder fazer. Inclusive havia um projeto de Trump Tower antes de o Trump chegar à presidência, mas o Trump tem um genuíno desejo de ser visto como o pacificador do mundo. Ele quer deixar esse legado. O problema é que, como disse Clausewitz, a guerra é a continuação da política por outros meios. A guerra não é a continuação de um negócio imobiliário e nem se resolve por meio de um negócio imobiliário ou de qualquer outro tipo de negócio. A guerra envolve questões existenciais. Ninguém vai à guerra por causa de um contrato de minérios ou de dinheiro, uma guerra como essa entre Rússia e Ucrânia, que já matou centenas de milhares de pessoas e mutilou outros centenas de milhares. Nós estamos num ponto em que os dois países estão, principalmente o regime Putin e o país Ucrânia, sentem que está em jogo a sua própria existência. E não podem recuar por nada, por algo que não seja compatível com o que levou à guerra.
E o que levou a Rússia à guerra? Qual é a causa raiz, a expressão usada pelo Putin, que ele usou no início da conversa hoje. Conversa de 2 horas, ele começou falando, precisamos lidar com a causa raiz para superar esse conflito. A causa raiz é a independência da Ucrânia. O Putin não aceita a soberania da Ucrânia, ainda mais uma Ucrânia que se aproxima do Ocidente, que se aproxima da Europa. Foi isso que levou à ocupação em 2014 e à guerra em grande escala em 2023. Então, por outro lado, o que levou a Ucrânia à guerra? Não querer mais ser subjugada pela Rússia. Ela já foi durante 153 anos no Império Russo, durante 69 anos na União Soviética. Os ucranianos não querem mais. Eles acham que os seus avós, bisavós sofreram demais já e querem a sua independência. Como já morreram muitos ucranianos, esse desejo se torna ainda mais forte para que não tenha sido inútil a morte de tantas pessoas. Então não vai ser com um telefonema. Aliás, o único ganho dessa conversa é provar que não é uma conversa entre Trump e Putin que vai resolver esse problema.